Então, pessoal, recomeçando, né, a nossa revisão 2, tá, de questões da FCC. Então, vamos lá, a gente teve a maratona com 200 questões e passamos já 200 questões, porque as 200 questões foram nas 8 aulas, né, então a gente duas revisões, uma primeira revisão com 10 questões, que foi na semana passada, e hoje a gente está tendo essa revisão de forma complementar com mais 15 questões. Tá certo, gente? Então vamos lá. Primeira questão. João gasta 18 minutos de ônibus para ir de sua casa até o trabalho e 45 minutos se for a pé. Em um dia ensolarado, João desceu do ônibus faltando um terço do caminho a ser percorrido e completou o percurso até o trabalho a pé. Supondo que as velocidades tanto de ônibus quanto a de João, né, no caso andando a pé, são constantes durante o trajeto, o tempo gasto por João para ir ao trabalho nesse dia foi. As velocidades são constantes desde que seja o mesmo mecanismo, né? Então, assim, ele tem o transporte de ônibus, então, durante todo e qualquer momento que ele está no ônibus, ele tem uma mesma velocidade, aquela velocidade constante. A partir do momento que ele passa a ser, o transporte dele passa a ser a caminhada, né? Passa a ser o fluxo indo a pé, aí passa a ter aquela outra velocidade constante. Cada uma tem a sua. Então, cuidado, porque quando ele diz que as velocidades são constantes, cada uma a sua velocidade constante, tá? O que é que a gente tem aqui nessa situação, nesse contexto? Veja que eu vou pegar, eu tenho aqui a casa do João e tem o trabalho do João. Aí a gente pegou aqui, o que é que acontece? Eu vou pegar esse trajeto e vou dividir em 3 partes, tá? Então, pessoal, admitam aí que essas 3 partes, elas são iguais. Deve estar muito bem divididinho aí, não? Mas vamos admitir aí que essas 3 partes, elas são iguais. O que que a gente tem nessa relação? Veja que se ele fosse de ônibus, nesse trajeto, seria 18 minutos, se for apenas de ônibus. Sendo apenas de caminhada, né, seriam 45 minutos. O que é que ocorre? Como essa velocidade é constante, desde que a forma que ele se desloque seja a mesma, eu posso pegar e dividir de forma proporcional esse tempo gasto em cada situação, ou seja, 18 minutos para ir de ônibus, se eu dividir o trecho em 3 partes, eu posso dividir esse tempo em 3 partes. Então, quando eu faço 18 dividido por 3, vai dar 6. Então, de ônibus, esse trajeto seria 6 minutos, esse trajeto seria 6 minutos, esse trajeto seria 6 minutos. Da mesma forma, se eu pego esse tempo que foi distribuído para caminhada da casa até o trabalho, 45 minutos, se eu divido ele por igual, em 3 partes, eu posso dividir o tempo por igual. Então, aqui a gente tem, perdão, gente, bati aqui sem querer, 45 por 3 eu tenho 15, eu tenho 15, eu tenho 15. Vejam, isso aqui eu estou fazendo esse desenho, esse gráfico, só para a gente ilustrar o que está assim, acontecendo, mas isso é uma situação que é o que a questão, de certa forma, está dizendo, e que a gente poderia ter essa interpretação mentalmente, né? Então não teria necessidade, vou montar isso aqui, não, só para poder eu passar para vocês de uma forma concreta o que está acontecendo. Percebam, deixa eu trocar aqui a cor da caneta para ficar bem claro o que está acontecendo. Percebam que nesses 2 primeiros trechos foi de ônibus. Quando chegou aqui, saiu do ônibus. Então, esses 2 primeiros trechos, esse trecho demorou 6 minutos, porque foi de ônibus, então esse aqui está fora. Ele demorou 6 minutos, então isso aqui está fora. Então, para essa primeira parte, foi de ônibus, foi esse outro pedaço aqui. Nessa outra situação, ele foi andando, então já não é esse tempo que é o de ônibus, é o tempo que foi andando aqui. Então, o que a gente teria seria esse 15. Ou seja, como ele quer o tempo gasto, como ele quer o tempo total,
o tempo total, a gente teria 6 mais 6 mais 15. Ou seja, a gente teria 12 mais 15, 27 minutos. Certo? 27 minutos. Matematicamente, o que a gente poderia também aqui construir como solução à observação é que, como eu tenho que um terço, ele fez aqui 2 terços, 2 terços de ônibus e 1 terço de caminhada. Então, eu gastei 2 terços do tempo mais 1 terço do tempo. 2 terços do tempo se fosse de ônibus e 1 terço do tempo se fosse de caminhada. Então, da mesma forma, só que aqui a gente está equacionando, né? A gente tem 18 dividido por 3, 6 vezes 2, 12. Somado, 45 dividido por 3, 15. Ou seja, 27. Alternativa correta, letra B, 27. Tá certo, gente? Tranquilo? Perfeito? Então, vamos lá. Questãozinha que é bem cara da FCC, que é uma situação que ela estrutura algo a ser feito, então ela foge, porque é uma característica da banca, fugir daquela situação, tem a fórmula disso, a fórmula daquilo, tem aquele fluxo de solução meio que padrão de questões, então aqui ela foge um pouco disso, ela, muitas vezes, ela tem, assim, uma situação que ela vai construir, admita que tem isso e isso, troque isso por isso, faça isso desse jeito, então isso é uma característica da FCC, tá? Que aí a gente vai meio que descobrir a solução do problema, ou o fluxo para resolver o problema a partir do problema. Então, o problema ele vai te dar, ele vai traçar como precisa ser desmembrado, como precisa ser descrito, montado, estruturado para se chegar na solução. Então, aqui, algumas teclas de uma calculadora foram trocadas. A tecla 5 foi trocada com a 9, o sinal da soma pelo sinal da divisão, e o sinal do produto com o da subtração. Gente, quando eu digo que a tecla foi trocada, é porque o que é que acontece? Onde tem a tecla 9, quando eu aperto, sai 5. Onde tem a tecla 5, quando eu aperto, sai 9. Certo? Então é isso que a gente está dizendo, que aí apesar de ter algo sendo mostrado, o que vai acontecer, o que vai acionar, vai ser diferente daquilo que está mostrado, tá? Então, se eu tenho essa conta daí, 15 vezes 5 dividido por 9 menos 3, for feita nessa calculadora, ou seja, eu apertei lá o 15 vezes 5, tudo, eu sei que as teclas estão trocadas, então quando eu acionar uma determinada situação dessa, o que vai acontecer lá no visor, o que vai acontecer para resolver a conta, é diferente do que eu estou acionando. Aí eu quero saber qual vai ser o resultado se eu acionar esses valores, essas teclas, qual vai ser o resultado que eu vou ter dessa operação, tá? Então, aqui, o que a gente tem seria justamente, ó, digamos, eu tenho aqui 15 vezes 5 dividido por 9 menos 3. Então, quais são as trocas que a gente tem? Tem a troca do 5 com o 9, tem a troca do mais com o sinal para dividir, né? E tem o sinal de multiplicar com o de subtrair. Pronto, eu tenho essas situações aqui que elas são trocadas. Se eu fizer a conta aqui, 15 vezes 5, não, mas não vai ser isso que ela vai fazer, porque essas teclas estão trocadas, há teclas dessas que estão trocadas. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos alterar aqui a cor da caneta para poder a gente enxergar o que é que de fato a gente vai fazer. Veja, a tecla 1 ela não foi alterada, então se eu apertar 1 vai vir 1.
Mas se eu apertar o 5, o que vai ser jogado lá é o 9 e não o 5. Se eu apertar o vezes, o que vai aparecer, o que vai ter, perdão, gente, bater aqui, vai ser o menos. Se eu apertar o 5, vai ser o 9. Se eu apertar para dividir, eu vou somar. Se eu apertar no 9, é o 5. No lugar do menos, é o vezes. Então, eu tenho essa característica, ou seja, a conta que de fato vai ser realizada é essa daqui. Então, de fato, a conta que vai ser realizada é essa, porque eu tenho as teclas que estão trocadas. Aí a gente vai aqui, novamente eu vou alterar a cor para ver o efeito que a gente tem. Quando a gente encontra a formatação correta, aí a gente vai olhar a questão de prioridade. Aqui não tem muito essa situação do cabeça com prioridade, porque eu tenho dois parênteses, cada um com uma operação, e uma operação que está fora do parênteses. Então eu faço o que está no parênteses e depois coloco. Agora, se houvesse aí mais de uma operação seguida no mesmo ponto, eu tenho que levar em consideração a hierarquia. Mas não a hierarquia da situação original que eu estou visualizando, e sim a hierarquia da situação real, a que realmente vai acontecer. Então aqui a gente tem, ó, 19 menos 9 dá 10, mais 5 vezes 13 dá 15. 10 mais 15, 25. Gente, vejam que essa questão é uma questão que, assim, a matemática que a gente precisa fazer, ou seja, os cálculos a serem executados, são extremamente simples. Mas é uma das situações que muitas pessoas acabariam cometendo erro, porque nessa interpretação do que é trocar a tecla, qual é a situação, qual é o item que está em cada ponto, muitas vezes a pessoa poderia se confundir, não entender direitinho. E é uma característica da FCC essa situação, porque veja que isso daí não tem, assim, você pegar um livro de matemática, qual é o livro de matemática que tem isso? Não, não tem isso. Aí você vai estabelecer de acordo com os requisitos que a questão traz. Então, é uma característica e a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Então, a alternativa correta é a letra B, 25. Tá? Então, bora lá. Luísa tem 20 pares de meias de 4 cores diferentes, brancas, pretas, cinzas e verdes. Sabe-se que exatamente 17 pares de meias não são pretas. 5 são verdes. E exatamente 12 pares não são brancas. O número de pares de meias cinzas de Luísa é. Veja, quais são as informações que a gente tem aqui. Novamente, não tem uma situação assim, joga essa fórmula e faz. Não, não tem. A gente tem que montar a partir das características. São 20 pares. Então, a gente tem 20 pares de meias. Esses 20 pares, eles estão distribuídos em meias. Vamos ver. Brancas, brancas, pretas, cinzas e verdes. Certo? Então, são 20 pares de meia, tá? E a gente tem essa característica aí, que seriam distribuídos em 4 cores. Então, eu tenho essa situação. Veja, 17 não são pretos, 5 são verdes, então ele já, de forma direta, então ele pode trazer a informação direta. 5 pares são verdes, certo? Ou de forma indireta, veja, a partir do momento que diz exatamente 17 pares de meia não são pretas. Então significa que das 20, 17 não são pretas. De forma complementar, eu tenho o quê? São pretas quantos? 13. Porque aqui, nessa situação, se eu tenho 20 pares e eu tenho a informação que 17 não são pretas, isso significa que a quantidade de meias pretas seria igual a 3. Tá? 5 são verdes, essa aí direta, como a gente fez. E aí depois eu disse, ó, exatamente 12 não são brancas. Então, o que que a gente tem em relação às brancas? Em relação às brancas, a gente tem que das 20,
dos 20, perdão, dos 20 pares, 12 não são brancas. Então, dos 20, 12 não são brancas é porque 8 são brancas. Então, pessoal, o que é que está faltando aqui? Está faltando eu saber a quantidade de meias cinzas, que é justamente a necessidade da questão, o número de pares de meias cinzas de Luísa. Ora, gente, era para ter 20. O total de pares é 20. Eu já tenho aqui a informação de 8 que são brancas, de 3 que são pretas e de 5 que são azuis. Ou seja, a gente já tem aqui 8 com 3, 11, com 5, 16. Já temos 16 pares que já foi colocado, identificado, verificado qual é a cor. Ora, aqueles que ainda faltam é daquela cor que eu não mensurei, que eu não medi ainda, que eu não encontrei, que eu não determinei, que é justamente a quantidade de meia cinza. Então, eu já tenho 16, que é a distribuição de branca, preta e verde. Aquelas que faltam, o total que falta para completar a quantidade de meias, que seria 20, vai ser a quantidade de meias da cor cinza. Então, faltam 4. Então, alternativa correta, letra B, 4. Certo, gente? Tranquilo? Então, vamos. Em uma mesa redonda foram colocadas cadeiras equidistantes, então, todas equidistantes, numeradas de 1 até N. A gente não sabe qual é esse N. Ana sentou na cadeira 5 e João na cadeira 22. Eles estavam sentados em cadeiras diametralmente opostas. Então, é como se eu pegasse ali eles, botasse um na frente do outro e eu partisse ali a mesa, perdão, a meia foi da outra questão, nessa questão é mesa, formasse um diâmetro. Então, eu partisse ali naquele ponto a mesa no meio, tá? Então, é correto afirmar que o número total de cadeiras, veja, a gente tem aqui a seguinte característica. Eu tenho aqui uma mesa redonda, de tal forma que temos Ana e temos João. Ana está na posição 5 e João na posição 22. Se eles estão diametralmente com as posições opostas, é porque eu faço um diâmetro aqui. E o diâmetro me garante que eu estou partindo a mesa no meio, exatamente na mesma situação. Ou seja, em outras palavras, a distância de Ana para João por aqui, ela é igual à distância de Ana para João por aqui. Então, vamos dizer que aqui é a situação crescente. Então, eu estou do 5 até o 22. Então, do 5 ao 22, ó, 22 menos 5 dá 17. Então, significa, se eu tirar esses dois extremos aqui, significa que eu tenho, que eu preciso justamente identificar essa situação, 16 pessoas de Ana até João. Então, se for, pode até contar, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, do 6 ao 21, eu tenho 16 pessoas. Percebo que, como eu estou cortando exatamente na metade, a quantidade de pessoas que tem de um lado vai ser igual à quantidade de pessoas que vai ter do outro lado. Então, aqui, ó, a gente vai ter também 16 pessoas. Nessa situação, eu tenho a pessoa 4, a pessoa 3, a pessoa 2, a pessoa 1, que é a que está começando, e que termina com a pessoa N, que é a última. N é a quantidade de pessoas. Essa quantidade de pessoas, eu posso dizer o seguinte, ó, tem Ana, tem João, e aí um dos erros nessa questão é que às vezes a pessoa esquece de somar esses dois, e vai ter 16 de um lado, mais 16 do outro. Ou seja, essa quantidade N vai ser 1 mais 1, 2, 18, 18 com 16, 34. Então, a gente tem 34 pessoas. Observem que a gente está contando quantas pessoas tem desse lado. Como a gente sabe que foi
cortado de uma forma no diâmetro, o diâmetro corta na metade ali, então do outro lado também tem que ter 16, então 16 com 16 eu já cheguei em 32, e eu não posso esquecer que fazem parte da mesa a Ana e o João. Então 16 com 16, 32, com Ana 33, com João 34. Então total de pessoas na mesa, o número total N de cadeiras, no caso, né? Cadeiras e pessoas, cada cadeira tem uma pessoa, a gente tem aqui 34. A alternativa correta é a letra D, 34. Tá certo, gente? Perfeito? Então, vamos que vamos. Próxima questãozinha. Três pessoas A, B e C, que pesam novamente, é questãozinha de você interpretar, visualizar as situações, não existe, vamos dizer assim, uma situação pré-definida, a gente tem que saber a questão dos pesos, a variação, as limitações, quais são os impedimentos, quais são as possibilidades. Então, o que é que acontece? Querem atravessar um grande lago, três pessoas A, B e C, que pesam, respectivamente, 30, 80 e 100, querem atravessar um grande lago no bote cuja capacidade é de 120 quilos. Cada travessia, em qualquer sentido, demora 17 minutos. E o bote deve sempre ser conduzido por uma das três pessoas. Não tem como, manda o bote de volta e não tem ninguém, né? Então tem que sempre ter uma pessoa. E a capacidade do bote é 120 quilos, né? Ó, a capacidade do bote é 120 quilos, tá? Qual é o tempo mínimo? Ou seja, qual é a solução que consiga atender de passar as três pessoas e que seja a menor, a que gasta a menor quantidade de viagens, por consequência, a menor quantidade de tempo, tá? Veja, a gente tem aqui a seguinte situação. Nós temos perdão, deixa eu trocar a cor para não ficar a mesma cor da perguntinha. A gente tem aqui uma pessoa de 30, uma pessoa de 80 e uma pessoa de 100. É, veja que na primeira viagem aqui, o bote tem que ir, o bote tem que voltar, né? O bote tem que ir, o bote tem que voltar. Então, não pode ser, cara, eu não posso mandar com uma pessoa só aqui, porque aí não tem como ele voltar. E não posso passar do valor de 120 quilos. Então, a única forma de duas pessoas irem para não passar para ser menor que 120 seria 30 com 80, tá? 80 com 100, 30 com 100, a gente vai passar dos 120. Então, de primeira viagem aqui, vai o de 30 com o de 80, certo? Então, vai o de 30 com o de 80. O que é que ocorre? Aqui um deles vai ficar, por exemplo, eu posso deixar aqui o de 80. Aí volto o de 30. Perceba que agora, na próxima ida, quem vai é o de 100, sozinho. Mas Eduardo, ele pode ir sozinho? Pode. Por quê? Porque tem uma pessoa aqui para voltar trazendo o barco. Então, vai vir uma pessoa aqui na volta. Veja que aqui ficou de 30. E aí vai vir o de 80 voltando. E depois, sem problema algum, volta para cá o de 30 com o de 80. Então, quantas viagens a gente vai precisar fazer? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu tenho 17 vezes 5. 5 vezes 7, 35, vai a 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Então, o tempo mínimo, 85 minutos. Tá certo? Então, a gente tem aqui a alternativa correta, letra D, 85 minutos. Então, recapitulando aqui, vai, vai, fica o de 100, vai, 30 mais 80. Aí depois,
volta o de 30, fica o de 80. O de 100 está aqui. Aí aqui vem o de 100, o de 30 fica, e o de 80 está aqui. Volta o de 80, fica o de 100, e o de 30 está aqui esperando. A última viagem, volta o de 30 com 80, e o de 100 já está aqui. Quando eles chegam, aí fica o de 30, o de 80 e o de 100. Então foram necessárias 1, 2, 3, 4, 5 viagens. Como cada viagem tem 17 minutos, isso aí é dito pela questão que é constante, certo? Então você tem aqui 85. Certo, gente? Então, a alternativa correta é a letra D de dado 85, tá? Então, bora lá. Veja, considere as seguintes premissas são verdadeiras. Então, o que está sendo dito aí é verdade. Todo bombeiro sabe nadar, Geraldo é contador, alguns contadores sabem nadar, certo? De acordo com essa premissa, é correto afirmar. Gente, ó, o que é que nós temos aqui? Só para a gente tentar visualizar aqui o que está acontecendo. Ó, todo bombeiro sabe nadar. Então, eu tenho aqui um que vai ser bombeiro. Todo bombeiro sabe nadar. Sabe nadar. Alguns contadores sabem nadar. Veja, alguns contadores sabem nadar. A gente sabe que o conjunto contadores ele tem uma interseção com o conjunto sabe nadar. Eu não sei, não tenho informação, por exemplo, se essa interseção, por exemplo, passaria no sabe nadar sem pegar o bombeiro, ou se passaria de alguma forma aqui também pegando o bombeiro. Isso aqui eu não tenho como saber. Da mesma forma, né, porque aqui é o contador, contadores, né, o conjunto dos contadores. Quando eu digo que Geraldo é contador, eu não sei se Geraldo está nessa região, está nessa região, está nessa região, está nessa. Ou seja, eu não sei, em outras palavras, que o fato de saber que ele é contador, eu não tenho como afirmar que ele sabe ou não nadar. Veja, alguns contadores sabem nadar. O contador Geraldo sabe nadar? Não sei. Não tem essa ligação com o contador. Geraldo é contador. E eu sei que alguns contadores sabem nadar. Ponto. Tá certo? Então, o fato de afirmar que Geraldo é bombeiro, eu não tenho como ter essa certeza de dizer que Geraldo é bombeiro. É fato, eu posso afirmar que existem bombeiros que são contadores? Não necessariamente. Perceba, o fato de ter contador que sabe nadar significa que o conjunto dos contadores ele faz interseção com o conjunto verde. Mas eu não tenho como ter a certeza que essa interseção ela vai pegar, ou seja, ele vai entrar, ele vai se relacionar com a parte do conjunto sabe nadar. Eu não sei se vai fazer com aquela parte que o bombeiro também está, ou ele vai para uma parte que não tem bombeiro. Então, isso aqui eu não tenho como ter certeza, tá? Que existe bombeiros que são contadores, pode ser que não tenha nenhum. Então, aqui a gente tem. Todo contador, veja, todo contador que é bombeiro sabe nadar, perfeito. Veja, se tem uma parte dos contadores que são bombeiros, certo? E todo bombeiro sabe nadar, então, no mínimo, aquele contador que é bombeiro, ele tem que saber nadar. Por quê? Porque todo bombeiro sabe nadar. Então, essa é uma situação. Então, se eu tenho um contador que é bombeiro, eu posso afirmar que ele sabe nadar? Posso. Por quê? Porque todo bombeiro, conforme a gente tem na primeira premissa, que não cabe contestação, todo bombeiro sabe nadar, então todo bombeiro sabe nadar. Ponto. Tá certo? Então, a gente tem como alternativa correta a letra C. Na prova, eu já encontrei que é C, eu já eliminava a análise das outras. Eu estou seguro, eu estou certo, eu tenho convicção que é aquela,
a gente já vai adiante, tá? Aqui, como a gente está aprendendo, a gente acaba resolvendo todas as situações. Então, eu digo, Geraldo não sabe nadar. Não sei. Eu sei que Geraldo é contador. Alguns contadores sabem nadar, mas eu não sei, por exemplo, se Geraldo estiver aqui fora, ele não sabe nadar. Se Geraldo estiver aqui, ele sabe nadar. Então, não tem como, apenas com essas informações, se chegar à conclusão dessa alternativa D. Alguns contadores que sabem nadar também são bombeiros. Veja, não posso afirmar, porque eu não sei se há uma relação entre os contadores e os bombeiros. Então, pode ser que os contadores que sabem nadar, nenhum deles seja bombeiro. Então, eu não posso afirmar essa última alternativa, a letra E. Então, como a gente já tinha visto, a alternativa correta é a letra C de central, tá? Alternativa correta, letra C. Todo contador que é bombeiro também sabe nadar. Letra C de central. Tranquilo, gente? Perfeito? Vamos adiante. Um grupo é formado por 410 ciclistas. Desses ciclistas, 260 praticam natação, 330 correm regularmente. Sabendo que 30 ciclistas não nadam e não correm regularmente, o número de ciclistas que praticam natação e correm regularmente é. Bora aí dar uma analisada nessa situação de conjunto. Vocês vão ver que eu dei uma cargazinha boa nessa revisão dessa parte de conjuntos, que eu acho que vai, muito provavelmente, nessa próxima prova, ter relação de conjuntos que a FCC gosta muito. Então, eu trouxe algumas particularidades, apesar de ser mais de uma questão desse assunto, mas com nuances interessantes para a gente interpretar melhor. Um grupo é formado de 410 ciclistas, desses 260 praticam natação, 330 correm regularmente e 30 ciclistas não nadam e não correm. Então, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho a minha caixinha, essa minha caixinha, ela vai ter dentro dela, tem que ter dentro dela 410. Desses 410, a gente temos aqui, foi ótimo, né? Nós temos aqui 260 que praticam natação e correm regularmente. Então, nós temos aqui, praticam natação 260 e correm regularmente 330. Percebam que foi dito que 30 nem nada nem corre, então tem 30 aqui. Tá? O que é que acontece? Eduardo, por que você está colocando aqui fora? Porque na natação eu tenho essas duas áreas. Então eu não sei como é que esse 260 está distribuído. E corrida tem essas duas áreas. Eu não sei como é que esses 330 estão constituídos. A soma do que tem dentro da caixinha é 410. Tá? Só que o que é que acontece? Como eu tenho 300 que está aqui fora, no meu relacionamento natação ou corre regularmente, eu tenho que tirar esses que estão fora. Então, o primeiro passo que a gente pode fazer aqui é 410 menos 30, que vai dar 380. Ou seja, juntando os 260 com os 330, juntando o que há de natação com o que corre regularmente, tem que dar no máximo 380. Mas o que está acontecendo aqui? 260 mais 330. Isso aqui dá 0, dá 9, dá 5. Então, eu tenho aqui, teoricamente, um valor, uma quantidade de 590, certo? Só que só tem 410 e tirando esses 30, só tem 380. E como é que pode dar um total de 590? Porque quando eu pego quem está na natação e quem corre regularmente, que eu tomo esses dois, tá? Eu cheguei a esse valor por quê? Porque eu estou contando quantas pessoas têm natação, quantas pessoas correm regularmente. Se eu fizer a pergunta, quem é aqui que pratica natação? Aí vão ter as pessoas com a nota à mão. Quem é aqui que pratica a corrida regular, né? Corre regularmente? Vão ter pessoas que vão levantar a mão. Se a pessoa praticar os dois, fizer os dois, se exercitar das duas maneiras, vai levantar a mão das duas maneiras. E quando levanta a mão nas duas situações, nas duas maneiras, eu vou contar aquela pessoa duas vezes. Então é por isso que passa. Então, justamente o que passa
é aquela quantidade que eu contei duas vezes, é aquela quantidade da interseção. Então, nesse aspecto, eu tenho 590 menos 380. 0, 8 para 9, 1, 3 para 5, 2. Então, significa que temos na interseção 210. Tá? Alternativa correta, letra E, 210. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, o que passou é aquela quantidade que faz parte tanto de um como de outro, porque é aquela quantidade que eu contei repetidas vezes, de forma repetida, mais de uma vez, tá? Então, a gente tem aí. Vamos que vamos. Questão 218. Seja a afirmação: se um time tem muito dinheiro e bons jogadores, então esse time não tem problemas. Uma negação lógica dessa afirmação é, gente, negação lógica. Aqui a gente está falando da negação lógica de uma estrutura condicional de um P, então Q. A negação lógica de um P, então Q, seria justamente o quê? P e não Q. Por que esse P e não Q? O que é essa situação? Veja, aqui a gente tem que lembrar que negar nada mais é do que tornar falso. E aí a gente sabe, quando eu tenho uma situação condicional, verdade com verdade é verdade, verdade com falso é falso, falso com verdade é verdade, e falso com falso é verdade. Então veja que a única situação em que uma condicional, uma implicação, tá, ela é falsa, é quando eu tenho verdade falso, ou seja, é quando a condição acontece e já que ela obriga a consequência não acontece. Então, isso aqui é uma situação que torna esse relacionamento falso, tá? E aí, para a gente não esquecer, lembra que só a vizinha fofoqueira é falsa, ou só é falsa a vizinha fofoqueira. Então, lembra da vizinha fofoqueira, a vizinha fofoqueira que é falsa. Voltando para a nossa situação, como eu tenho que negar é falso, então, no sim, então, eu tenho aqui, ó, um time muito dinheiro, então tem muito dinheiro, tem muito dinheiro e bons jogadores, juntei bom com jogadores, perdão. Isso aqui é a condicional, tem muito dinheiro e bons jogadores, então a consequência é o time não tem problemas. Não tem problemas. Então, aqui, gente, quando eu peço a negação de uma estrutura condicional, é o que muitas vezes a gente memoriza como mané, né? Então, muita gente diz, ó, memoriza aí, mané, mantém a primeira e nega a segunda. Ou seja, negar é tornar falso. Quando é que a gente tem que a sentença é, condicional, a implicação ela é falsa? Quando a condição ocorre e a consequência não acontece. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter a permanência do que eu tenho como condição e o que é que deveria vir a acontecer, a consequência, ela não vai acontecer. Então, tendo em vista esse cenário, deixa eu apagar aqui, eu quero negar, então negar vai ser a parte aqui, a negação de P, então Q, vai ser P, ou seja, permanece do jeito que está, e vai ser e não Q. Então, vou negar o Q. Mantém a primeira e nega a segunda. Essa é a situação. Então, um time tem muito dinheiro e bons jogadores. Um time tem
muito dinheiro tá? Um time tem muito dinheiro e bons jogadores e bons jogadores, ou seja, aqui a gente vai manter essa parte primeira, permanece, eu não vou mexer. Então, esse time não tem problemas. Aí aqui eu vou negar, eu vou trocar a consequência. Aí vai ficar aqui, e o time tem problemas. Tem problemas, tá certo? Então essa é que é a construção que a gente tem para solucionar essa negação da estrutura condicional. Eu nego quando é falso. É falso quando tem a vizinha fofoqueira, quando tem o V na condição, quando tem o F na consequência. A gente pode memorizar. A negação é o mané, né? Mantém e nega. Mantém a primeira, ou seja, a primeira parte da minha estrutura de implicação, que é a descrição completa da condição, ela não se altera. E quando eu pego a consequência, eu vou trocar. O que tem dizendo que é passa a não ser, o que tem dizendo que não é passa a ser. Então, nessa situação aqui, a gente tem um time tem muito dinheiro e bons jogadores, ó, essa daqui permaneceu, beleza. Então, essa daqui já tem uma boa chance de estar certa, porque permaneceu do jeito que tem lá. E esse time tem problemas, perfeito. Então, ó, letra A, né? Porque aí eu vou ter que trocar a segunda parte. E trocar a segunda parte, como a primeira tem esse time não tem problemas, vai passar a ser esse time tem problemas. Então, a alternativa correta, que vem com a negação da situação, alternativa letra A. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, vamos que vamos. Próxima questão. Considere válidas as seguintes afirmações. Se Antônio passa no concurso, então Benedita e Carlos serão ambos promovidos. Benedita foi promovida, mas Carlos não. Com base nessas informações, é correto concluir que. O que é que a gente tem aqui, pessoal? Veja, se Antônio passar no concurso, então Benedita e Carlos serão ambos promovidos. Benedita foi promovida, então Benedita foi promovida. Carlos não foi, então Carlos promovido é falso. Como aqui é um i, então o i para ser verdade, a gente tem que ter que todas as partes sejam verdadeiras. Então nessa situação aqui eu tenho um i que é falso. Então se é falso, ele obriga, implica, para poder a sentença ser verdadeira, que essa daqui também seja falsa. Então lembra que a gente tem aqui, ó, A, então B, verdade com verdade é verdade, verdade falsa é a vizinha fofoqueira. A vizinha fofoqueira é falsa. Aqui eu tenho VF e aqui eu tenho FF. Perceba que essa situação está descartada porque seria a situação se fosse apenas se ela fosse falsa, né? E aqui a gente tem, ó, considere válidas as seguintes afirmações. Então ele está dizendo que a gente considere válidas as seguintes afirmações. Então eu estou dizendo em outras palavras, olha, o que está sendo dito aí está certo, o que está sendo dito aí é verdadeiro. Então, não adianta, não precisa fazer uma outra situação, tá? Uma outra análise, porque ele já está garantindo, ele está trazendo essa certeza. E aí, como é verdadeiro, a única opção, quando eu tenho verdadeira a sentença como um todo, que a consequência é falsa, no ser então, a única possibilidade de ser é a condição sendo falsa. Então, vai ser falso, não tem para onde. Tá certo? Então eu tenho que, como aqui foi verdade, mas o i ele é composto, né? E ele só é verdade se todas forem verdades. Nessa segunda parte que está dizendo que Carlos não foi promovido, então essa parte é falsa. Então a gente pega o todo aqui como falso. E se uma consequência como um todo é falsa, a condição vai ter que ser falsa. Então bora lá. Foi que a gente chegou à conclusão. Antônio, perdão, letra A, Antônio não passou no concurso. Perfeito. Antônio passar no concurso
Antônio passar para o concurso é falso, então ele não passou. Então, Antônio não passou no concurso é verdadeiro. Então tá certo. Na prova, tá certo. Tem alguma pegadinha na pergunta? Não tem. Quer saber qual é essa? Pronto, a base, tudo perfeito. Letra A está correta já. A princípio, na prova, encontrar a letra A, nem vi as outras. A gente vai, como a gente está massificando o conhecimento, eu vou trabalhar aqui. Benedita passou no concurso, certo? Benedita passou no concurso, mas Carlos não passou. Não, aqui está falando da promoção. Não necessariamente que seria um concurso, ele está falando da promoção. Benedita não passou no concurso, mas Carlos passou, não. Benedita e Carlos não passaram no concurso, não. Antônio foi promovido, não. Antônio não passou no concurso. Tá certo? Então, a alternativa correta para a questão letra A, Antônio não passou do concurso. Próxima questãozinha. A horta de Ana tem couve, alface, escarola, espinafre, tomate plantados em 5 filas numeradas de 1 até 5, com cada uma com uma única variedade. Então, cada fila tem uma única variedade. As couves estão ao lado das alfaces, certo? Ao lado do couve e alface pode ter uma série de possibilidades. As escarolas que estão na segunda fila não estão ao lado de couve nem de alface. Então, veja, a gente tem aqui, vamos fazer o seguinte. É como se fosse aqui, ó, eu tenho uma fila, duas filas, então aqui tem as escarolas. Escarola. Escarola, certo? Aí a gente ainda tem o 3, 4, 5. Aí não estão do lado dos couves nem do lado dos alfaces. Então não pode ter aqui, não pode ter couve, não pode ter couve, nem alface. Não pode ter couve, nem alface. Certo? Porque não pode ser ao lado da escarola. Os tomates estão ao lado das escarolas, mas não estão ao lado das alfaces nem das couves. Veja, como aqui está a alface e couve não pode estar aqui, então essas duas aqui, uma vai ser alface, outra vai ser couve. Então essas duas a gente já sabe que tem alface ou couve. Os tomates que estão ao lado das escarolas não estão ao lado nem da alface nem sopa, então não está aqui alface, vai ser aqui tomate. Tomate. Certo? Então tem um tomate aqui. Aqui não pode ser couve nem alface. O que está faltando para a gente aí é justamente o quê? Espinafre, né? Espinafre. Espinafre, certo? Aqui pode ser que seja alface e couve, pode ser que seja couve e alface. Se ficar resolvido, inclusive, alguma coisa assim, a gente pode até aqui incluir os dois, porque qualquer um dos dois aqui vai ser indiferente, tá? Então eu tenho esse contexto. Pronto, eu já vi aí, pode ser alface couve, pode ser couve alface. Pronto, eu tenho essa característica, eu tenho essa situação que resolveu. Qual é a necessidade da questão? A fila em que estão os espinafres. Opa, espinafre está na fila 3. Pelo que a gente visualiza aí, fila 3. A alternativa correta, letra C, porque os alfaces vão ficar na fila 3. Cuidado que eu digo para a gente ter aí, pessoal, é o seguinte, Eduardo, eu tenho uma dúvida, não sei, ó, ficou couve e alface ou alface e couve? Veja, tanto uma forma como a outra, couve, alface e couve, são possibilidades. Não há restrição nem para uma nem para outra. Então, já que não há restrição, nesse contexto está permitido, tá? Agora, seria um problema se ele perguntasse qual é a fileira que está o couve, qual é a fileira que está o alface, tá? Se fosse esse contexto, porque dessa forma, como eu não estou preenchendo, estou colocando indicações, ó, pode ser esse aqui com esse ou esse com esse, então não há qualquer problema. E aí a gente viu que a fila que vai estar o espinafre é a fila 3. Lá?
221. Um dado é um cubo onde em cada face colocamos de 1 até 6, de tal forma que a soma dos pontos que ficam em cada par de faces opostas é sempre igual a 7. 4 dados foram empilhados como na figura. A soma dos pontos das faces, a soma dos pontos das faces que não aparecem na figura. Olha, gente, o que acontece aqui? Veja, eu tenho um total de pontos. Eu tenho um total de pontos. Contando todos os pontos que os dados vão gerar aí, eu vou ter o quê? 3 vezes 21. Mas por que 21? Porque, veja, a gente tem a soma 7, são 3 pares, cada um com a soma 7. Então, 3 vezes 7, 21. Mas são, eita, 1, 2, 3, 4. Perdão aqui, são 4 dados. Então, total de pontos, 21 vezes 4. São 3 pares de faces, cada par de face tem a soma igual a 7, então vai dar a soma igual a 7. São 3 pares de face, 3 vezes 7, 21. Então tem 21 ali e tem o 4, que é a quantidade de dados. Ou seja, a quantidade total de pontos vai ser 21 com 4, 40, 84. Certo? Então 21 vezes 4, 84. Então, o total de pontos é 84. E o que é que eu preciso agora? Identificar quantos pontos faltam, né? Nessa necessidade. A soma dos pontos das faces que não aparecem na figura. Faces que não aparecem. Ora, se eu tirar os pontos que eu estou vendo, os que eu não estou vendo é a diferença em relação ao total. Então, o que é que a gente tem aqui? 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 16, certo? Com 6 dá 22, 23, 24, 25, certo? Então, temos a amostra 25 pontos. Ora, lembrando como eu fiz, 3 com 4, 6, 7, 10, 16, certo? 16 com 6, 22, com 3, 25, 25 pontos, tá? Aí a gente teria que ter 84, só tá vendo 25, certo? Então, eu tenho 84 pontos, estou tirando 25 pontos. 4 para 5 para 14, 9, é 1. 3 para 5, 8. Ou seja, 59. É o que está faltando, é o que está na outra face, nas outras faces ocultas da Lua. Alternativa letra E, 59. Tá certo, gente? Tranquilo? Bora lá. Questão 222. Em uma urna tem 3 bolas verdes, 3 vermelhas, 3 azuis e 3 amarelas. Todas iguais ao tato. São retiradas ao acaso 10 bolas dessa urna. Então, com certeza, veja, com certeza, o que é que a gente tem aqui? Nós temos, veja, 12 bolas. Dessas 12 bolas, o que é que a gente tem aqui? São 3 verdes, 3 vermelhas, 3 vermelhas, 3 azuis e 3 amarelas. E 3 amarelas. O que é que acontece? Eu vou pegar 10. Vão ser, por exemplo, 3 de X, 3 de Y,
3 de Z. E aí, o que é que a gente tem aqui? Uma de W, ou seja, eu tenho 3 de uma cor, 3 de outra cor, 3 de outra cor e apenas uma da cor diferente para poder dar 10. Ou eu posso ter 3 da X, 3 da Y, 2 da Z e 2 W, certo? Aí aqui eu vou ter, ó, duas, então por consequência, é o que eu coloquei uma coisa aqui, deixa eu ver se eu faço assim para poder ficar entendido o que eu quis colocar aqui. São as duas possibilidades de pegar 10 bolas. Nessa possibilidade aqui, pessoal, o que é que aconteceu? Sobraram duas W, quer dizer, na minha sobra pode ser duas da mesma cor. E nessa situação aqui, sobrou uma Z e uma W. Ou seja, por exemplo, não tem como ficar sobrando três de uma mesma cor, porque a gente vai ter duas na sobra. São 10, são 12, perdão, são 12 bolas, e a gente vai pegar 10, então vão ter duas sobrando. Essas duas sobrando pode ser de uma mesma cor. Então, se for de uma mesma cor, vão ter três de uma cor, três de outra, e aí apenas uma de outra cor, porque as outras duas dessa mesma cor ficaram fora, né? Porque são fora, não fora da minha contagem aqui, porque ficam duas, né? Eu peguei 10, elas vão ficar, no caso, dentro da caixa, né? Eu vou tirar 10, elas ficam fora dessas que eu vou retirar, ou seja, vai permanecer dentro dessa caixa, dessa urna. A outra possibilidade seria eu pegar três de uma cor, três de outra cor, e das outras duas cores, duas de cada, tá? E aí, nessa minha formatação, eu estou pagando novamente 10, e eu estou deixando uma de uma cor e uma de outra cor. Então, são essas duas possibilidades. Aí, o que é que acontece? Eu posso afirmar que três bolas da mesma cor foi retirada? Posso. Veja, três bolas de X e três bolas de... Quer dizer, duas cores, pelo menos, vão ter as três bolas retiradas, porque não tem como construir outra solução diferente dessa. Então, a letra A está correta, com toda certeza. A letra B tem dizendo que com certeza vão ser três verdes. Não, tem uma cor que eu não vou tirar as três, porque vão sobrar duas bolas. Então, essa cor poderia ser verde, poderia ser qualquer uma delas, porque não houve a determinação. Então, aqui a gente tem que não pode ser essa. Duas bolas de cores distintas ficam na urna. Veja, vão ficar na urna duas bolas. Podem ser de cores distintas, podem ser da mesma cor. Então, três bolas verdes. Quando a vez que ele vai nessa situação e ele define muito essa questão de valor, é porque a gente não pode afirmar aquilo. Então, a gente pega três bolas verdes, como a gente já falou, não foi? Então, a primeira, realmente, três bolas de mesma cor foram retiradas. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, bora lá. Alternativa, letra A. Questão 223. Os 72 alunos de uma escola devem, nas aulas de educação física, participar de treinos em uma, duas ou três modalidades esportivas. Entre o futebol, atletismo e natação, sabemos que 33 alunos treinam futebol, 34 treinam atletismo, 26 treinam natação e que 4 alunos treinam as três modalidades. O número de alunos que treinam exatamente duas modalidades é... Vejam, gente, aqui a gente tem que observar alguns detalhes. Eu tenho uma caixinha aqui. Essa minha caixinha, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter 72 pessoas, 72 alunos. Ela está dividida em três possibilidades de resultado. Então, ela está aqui, futebol, ela está aqui, futebol, está aqui, atletismo, está aqui, natação. Aqui seriam aqueles que, dentro dos 72, os que não estão em nenhuma dessas modalidades. Mas perceba,
72 alunos de escola devem, nas aulas de educação, participar de uma, duas ou três modalidades. Quer dizer, não tem possibilidade de não escolher nenhuma. Então, aqui é zero, tá? Esse contexto. Quatro fazem as três, então quatro está aqui. Futebol tem essas regiões de futebol, tem essas regiões aqui de atletismo, tem essas regiões aqui de natação, tá? O que é que acontece aqui? Eu vou ter que pegar, ó, futebol tem quanto? 33. Atletismo tem 34 e natação tem 36, certo? Como eu quero saber exatamente duas modalidades, então como esses aqui são três, eu vou retirar esses aqui. Mas, gente, eu vou retirar mesmo, porque quando eu estou retirando esse daqui, aí o primeiro ponto que a gente tem é que eu já peguei 72 e tirei 4. Eu não estou contando com esses aqui. Então, 4 para 12, 8. Vem a 1, dá 6. Certo? 68. Então, 68 passou a ser a quantidade aqui dentro, porque eu tirei esses 4. Perceba que quando eu tirei esse 4, eu tirei 4 do futebol também, eu tirei 4 do atletismo e eu tirei 4 da natação. Certo? Eu tirei esse ponto aí. Então, o que é que acontece? Eu passei a ter futebol. Como eu tirei 4, então vai ficar 29. Atletismo, 34. Vou tirar 4, dá 30. Natação, 36. Vou tirar 4, dá 32. Certo? Porque quando eu tirei esse 4, eu estou tirando 4 daqui e 4 daqui. Tá? E essa conta já foi colocada quando eu estava ali também 4 desse daqui. Para não ficar pensando, eu vou pegar essa parte aqui e levar para o contexto, não. A gente já está aqui, ó. Eu vou pegar esse daqui, que é 68. Então, quais são os valores que a gente passou até aqui, pessoal? Veja. A gente teria que ter aqui dentro dessa caixinha 72. Aqui fica 4. Deixa eu trocar a cor da minha caneta. Aqui fica 4. Certo? Aí aqui, ó, vamos lá. Vamos botar futebol, atletismo e natação. Aí a gente teria futebol 33, 34 atletismo. Então, futebol, aí permanecendo aqui 33, 34 atletismo e 36 a natação. Quando eu digo que não vou pegar esse cara, então eu estou tirando esse 4 aqui de dentro. Então eu tenho 72 menos 4, que a gente já viu, 68. Quando eu tiro esse 4 do 33, então futebol aqui, a região de futebol, eu tirando esse 4 aqui, eu vou ter o quê? 29. A região de atletismo, eu tirando o 4 aqui, vai dar quanto? 30. A região de natação, tirando o 30, o 4, né? O 4 está no meio aqui, dá 32. Então a gente passou a ter o quê, pessoal? Vamos ver aqui para finalizar. Em resumo, 72, que eu tirei 4, 68. Aí eu tenho 33, 34, atletismo e 26, natação. Eu não sei porque eu coloquei aqui 32, 36, é 26, viu, gente? Então aqui é 22. Aqui eu tenho 36 também, é 26. Pronto.
e 26 natação. Aí aqui eu vou ter 29, que eu terei 4, 30 e 22. Certo? Então aqui eu tenho 9 com 2, 11, vai 1. 1 com 2, 3. Com 3, 6. 81. Ora, era para ter 68, mas aí em algumas situações dessa eu contei em duplicidade. Então o que foi que passou? 81. Para saber quantas eu contei em duplicidade, ou seja, quantas estão em 2, né? Fazem parte de 2, 61, 81, perdão, menos 68. 8 para 11, 3, vem a 1, 13. Alternativa correta, letra E, 13. Então, em resumo aqui, vou simplificar aqui, de forma direta, eu vejo 72, que é o total ali dos relacionamentos, menos 4, porque é o que está nos 3, deu 68. Aqui, de cada um desses, eu tenho que tirar 4. Cada um tirar 4. 29, 30, 11, vai a 1, 3, 6, 8. O que vai ser da parte que tem 2 é que respondeu mais de uma vez, levantou a mão, contei uma mesma pessoa mais de uma vez. Então a gente vai ter aqui 8 para 11, 3, 8 vai a 1, 7. A alternativa correta, 13. Tá? Letra E, 13. Então bora lá. Uma empresa de entregas conta com 40 motoristas. Então a gente tem aqui, certo? Nós temos 44 motoristas que dirigem apenas caminhão, apenas moto ou os dois. Se 23 dirigem caminhão e 27 moto, o número de motoristas que dirige apenas caminhão é. Aí o que é que acontece? A gente meio que vai condicionando, fazendo as questões, aí vez por outra ela vem e ela muda a pergunta que está sendo feita. Então a gente observa que a gente tem aqui a nossa caixinha mágica, que tem 44. Aí aqui a gente tem caminhão, aqui a gente tem moto. 23 dirigem caminhão e 27 moto. Então, 23 mais 27, 3 com 7, 10, 50. Então eu tenho um total de 50 nesse contexto, mas dentro da caixinha só tem 44. Então, 50 menos 44, 6. Então a gente tem que aqui, ó, é o que passou, aqui é 6. Não sei se nas alternativas tem 6, tem não, pelo menos esse detalhe, né? Porque aí você não iria assinalar o 6. O 6 é aquele que passou do total, e aquele que passou o total é porque respondeu sim para os dois. Então, esse 6, o que passou do total é a interseção. Mas a gente tem que prestar muita atenção em qual é a necessidade da questão, o que é que a questão está pedindo. A questão aqui está querendo saber qual é o número de motoristas que dirige apenas caminhão. São 23 que dirigem caminhão. Mas desses 23 que dirigem caminhão, 6 dirigem caminhão e moto. Então, 23 menos 6, 6 para 13 dá 7, vem a 1, 1 dá 17. Então, caminhões aqui 17, tirando a prova do 9, 17 com 6, 23. Então, a gente tem aqui 17.
Tá certo, gente? Então, apenas caminhão, dirige apenas caminhão, 17, que está corretamente representado na letra A. Então, vamos lá. Última questão, batendo nessa teclazinha de negação, estou desconfiado que nessa próxima prova, na primeira prova desse grupo de provas da FCC, na primeira prova, pelo que eu vi rapidamente, não teve muito essa questão da parte de raciocínio lógico envolvendo a parte da tabela verdade, equivalência, negação, mas a FCC ela tem um ciclo, ela sempre está pedindo isso também, então, hora ela vai pedir, hora ela não vai pedir, então, como na prova anterior, desse ciclo de provas da FCC, que foi no último domingo, não houve um maior detalhamento pelo que eu vi, tá? Há uma tendência maior dessa parte do assunto que não foi cobrada ser objeto da próxima prova. Então, por isso que eu caprichei também nesse detalhe. Então, dada a proposição nunca me canse e pratique esporte diariamente, sua negação lógica é, lembra que negar é tornar falso. Então, lembra que negar é igual, é equivalente a tornar falso. Tornar falso. Certo? Negar é tornar falso. Então, quando eu tenho o i, para ele ser falso, eu não preciso que as duas sejam falsas. Se pelo menos uma delas for falsa, o i já é falso. Então, a negação lógica de A e B vai ser a troca do A, eu troco o i por ou e eu troco do B. Certo? Então, a gente vai ter nunca me canso, vai ser eu me canso. Ou me cansei. O tempo do verbo pode mudar. Ou não pratico esportes, então pratico vai passar a quem? Certo? Então, eu troco o i pelo ou e as outras duas eu troco. No caso aqui, gente, é interessante a gente ver aqui a palavra nunca. Nunca, a negação de nunca é, pelo menos, nunca é, não vai ser, nunca é, então pelo menos uma vez é. Então, a gente vai pegar aqui, já que eu botei eu me canso, eu fiz a negação de eu me canso, né? Seria eu não me canso. Aí aqui nunca me canso, né? Seria às vezes canso. Algumas vezes, pelo menos uma vez. Então, às vezes, algumas vezes, pelo menos uma vez. Então, nunca me canso, não me canso, eu me canso. Me canso. Aí troco o i por ou, e aí fica pratica esportes, não pratica esportes. Certo? Então, por esse nunca, a gente teria que ter essa situação de pelo menos umas vezes, algumas vezes. Então, tem essa característica. Então, bora lá. Às vezes pratico os esportes diariamente e às vezes me canso. Não. Às vezes me canso, perfeito. Nunca me canso. Aí fica às vezes, algumas vezes, pelo menos uma vez me canso. Trocando o i por ou. E aqui está dizendo pratico esportes. E aí aqui vai ficar não pratico esportes. Então, a alternativa correta, letra B. A negação do i sempre vai ser um ou. A negação do ou sempre vai ser um i. Trocando tudo. O que é sim passa a ser não, o que é não passa a ser sim. Tá certo? Então, com essa questãozinha, nós encerramos mais essa revisãozinha aí, com mais 15 questões, tá? Lembrando que é interessante somar com as 10 questões da semana passada, porque eu tentei pegar justamente alguns pontos diferentes do que eu peguei na semana passada para poder complementar, para não ficar repetitivo. E aí eu peguei algumas situações a mais e juntando essas 15 com as 10 da semana passada,
fica uma revisão bem completa para a prova, tá certo? Lembrando também que se houver qualquer dúvida, quem tiver assistindo a aula gravada, me pergunta. Se houver alguma dúvida também de outra questão, pode me mandar para o Zap, tá certo? Para a gente trabalhar, para eu tirar dúvida, tá? E vamos com tudo aí nessa prova. Tenho certeza que com todas essas questões aí, inclusive quem ainda não adquiriu, só fez a revisão, só está assistindo a revisão, mas quiser adquirir a bateria das 200 questões, das 8 aulas, com o total de 200 questões da FCC resolvidas, manda um WhatsApp para mim, fica à vontade, manda um WhatsApp para mim, que a gente faz um pacote bem massa aí. E algumas pessoas também me pediram para fazer uma nova versão, refazer e começar novamente uma turma de matemática do zero. Tamanha a dificuldade, uma parte de dicas, conceitos, essas particularidades da matemática, porque às vezes ficaram várias lacunas à época que estava aprendendo, inclusive algumas pessoas até já me falaram que a época que aprendeu matemática no colégio praticamente não teve aula de matemática por N motivos, e aí tem uma deficiência nessa parte de conceito, de base. Então, agora, no final de fevereiro, eu vou começar a turma nova de matemática do zero, a nova versão ampliada, renovada com alguns detalhes, e que a gente trabalha muitas dicas e conceitos de matemática desde as 4 operações. Então, também, se tiver interesse, manda aí para mim um WhatsApp que eu mando as informações completas dessa turma que vai começar em fevereiro. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, revise, refaça as questões da FCC, olhe as particularidades, veja com detalhe. Se houver qualquer dúvida, me pergunta. Estou aqui para ajudar, estou aqui para trabalhar com vocês. Tá certo, gente? Então, uma boa prova a todos, sucesso, e vamos lá, quero ver o nome de vocês na lista aí da nomeação, chamando para assumir logo esse cargo, tá? Um abração, gente, boa prova.